Nota: das fotos tiradas pela NASA do eclipse solar desde o espaço, desde os anos 60, nenhuma delas é verdadeira. E isso ocorre porque satélites e espaçonaves são enganações. Nenhum objeto passa de 100 km de altitude. A NASA, mesmo com toda a quantidade de dinheiro que tem, suas naves espaciais nos dão apenas desenhos em CGI ou gravuras. Então precisamos esquecer toda essa coisa e recorrer ao conhecimento de um antigo mito. O eclipse solar sempre tem causado medo. Ele sempre foi associado a mitos, lendas e superstições através da história. E mesmo nos dias atuais, um eclipse do Sol é considerado um mau presságio em muitas culturas. No Vietnã, as pessoas acreditavam que um sapo gigante estava devorando o sol, enquanto as culturas vikings culpavam lobos por comer o sol. Na China antiga, acreditava-se que um dragão do céu estava almoçando o sol. A mitologia nórdica explicava que os eclipses eram de fato os lobos do céu, perseguindo para comer o sol e a lua. De acordo com a antiga mitologia védica, a divindade Rahu, um deus das trevas, ruminava o gosto de um elixir da imortalidade. O sol e a lua disseram ao deus Vishu sobre o crime de Rahu. Vishu cortou a cabeça de Rahu, enquanto o demônio estava bebendo. Então a cabeça de Rahu tornou-se imortal. Surgiram raiva e frustração. A cabeça de Rahu continuou perseguindo o sol e a lua, ocasionalmente engolindo-os. Por não ter nenhum corpo, no entanto, a lua e o sol desaparecem apenas momentaneamente. Rahu também é conhecido como o Sol Negro, ou o Planeta das Sombras. Existem outros inúmeros mitos por toda a Terra em relação ao eclipse solar, mas vamos concentrar-nos em Rahu, da tradição védica. Lembre-se, no encontro passado, nós falamos do TP Nós, onde em sua trajetória a Lua cruza com o Sol durante um determinado mês lunar. Um eclipse solar ocorre apenas quando há uma Lua nova, e o Sol e a Lua estão ambos no mesmo núcleo TP e ao mesmo tempo. Isso acontece 2 vezes ou mais no ano. Aqui vemos 3 tipos de eclipse solar. O eclipse total e anular provam que o Sol e a Lua, ambos variam de altitude em relação à Terra. A totalidade durante um eclipse solar completo só pode ser vista a partir de uma área muito pequena na Terra. Esta área é geralmente cerca de 160 quilômetros de largura e 16 quilômetros de comprimento. Localidades próximas a estas áreas podem ver um eclipse parcial do Sol, e as pessoas nos demais locais não verão nada. Todos estes fatos se encaixam muito bem com o modelo da Terra plana, inclusive a distância e o tamanho do Sol e Lua, que já apresentamos em encontros passados. Você já notou que o caminho do eclipse solar forma sempre um caminho curvo no modelo da Terra esférica? Coloque, então, no modelo da Terra plana e simplesmente você verá o caminho melhor ordenado. Nestas imagens, vemos todos os caminhos traçados pelo eclipse solar desde 1996 até 2020. Então, como ocorre o eclipse solar? Acredita-se que existe um outro objeto, como a lua negra do mito antigo, atualmente conhecidos como orbes. A lua não pode causar eclipse no Sol porque ela é semi-transparente. Mas isso veremos em ocasião oportuna. Alguns acreditam que este corpo extra nos céus também cria as fases. Citação de um fórum público de Terra plana. Rahu aparece ocasionalmente tentando engolir o Sol e a Lua, criando eclipses solares e lunares. Mas parece que todos os meses, Rahu tenta engolir a Lua muito devagar, antes da Lua gradualmente sair na outra extremidade, o que significa que Rahu tem um buraco do outro lado. E ele apenas bloqueia o Sol. Os eclipses solares não são causados pela Lua, mas por um plano de sombra conhecido na Índia antiga como Rahu. Embora esta seja uma boa conjectura e exista racionalidade por detrás dela, mas digo que está errado.
e vou apresentar o motivo. Nunca ocorreu um eclipse solar quando a Lua acabou de ser visível no céu. O eclipse solar só ocorre quando a Lua é uma lua nova. Por exemplo, quando a Lua está sempre muito perto do Sol. Um eclipse solar dura apenas alguns minutos em qualquer lugar. Então, o que isso nos diz? Parece que a altitude do Sol e da Lua varia ligeiramente, mostrando-nos coisas como os trajetos de Vênus, Mercúrio e os diferentes eclipses solares. Portanto, percebemos que o caminho traçado tem uma largura diferente de um eclipse para outro. Esta largura pode inclusive mudar durante um único eclipse solar. A trilha traçada por um eclipse solar, ou seja, a parte da sombra que aparece para nós, é um caminho muito estreito sobre a superfície da Terra. Os eclipses solares têm todas as características de um objeto obstrutivo que passa em frente ao Sol. Então, a sombra estreita na Terra é apenas a duração e a forma do eclipse. A Lua não poderia estar em nenhum outro lugar no momento do Sol, exatamente porque está ocorrendo ali um nó, ou seja, a Lua está passando em frente ao Sol. O Sol, neste caso, estará passando por detrás da Lua, e ele vai muito rápido, ao ponto de ultrapassá-la. Então, claramente, vemos a Lua, esta imagem escura que está passando em frente ao Sol. Na Terra plana, o Sol gira sobre nós em 24 horas, e a Lua gira acima de nós uma vez a cada 25,25 horas. O Sol persegue a Lua uma vez por mês e a ultrapassa a cada lua nova. E, claramente, o objeto negro passa acima do Sol. É altamente possível que a Lua esteja invisível antes, durante ou após a lua nova, seja dia ou noite. E quando ocorre um eclipse solar, acontece também uma sacudida eletromagnética. Esta faz com que o Sol se reinicie, causando uma nova energia. Eclipses são como os portões astrológicos. Estas imagens mostram que não há nada passando em frente ao Sol. Porque aqui não há luz brilhando na suposta Lua quando ocorre um eclipse total do Sol. Certamente aqui não deveria existir um anel de luz nas bordas, já que o Sol está jogando a sua luz do outro lado da Lua. Mas nenhum humano jamais viu a Lua antes ou depois de um eclipse solar, ou antes e depois da Lua nova. A história contada pelos dominantes seria porque a luz do Sol bloqueia isso. Mas este, claro que não é o caso. Observe, por exemplo, um avião. A Lua nova aparece quando o Sol nasce, e também ela se põe quando o Sol se põe. Mas certamente então nós deveríamos estar vendo uma silhueta preta. Então repare, porque aqui nós vemos a silhueta no avião, e não podemos ver a silhueta na Lua, quando está chegando a lua nova. Seguindo em frente, se você olhar, você vai ver outros corpos separados passando em frente ao Sol. Rahu? Então será que vamos ver esses corpos negros em outras ocasiões? Uma outra visão é de que corpos translúcidos estão no céu causando um eclipse solar. Até o momento, existem 3 possibilidades que são discutidas pelas pessoas que pesquisam Terra plana. É preciso um projeto mais amplo para poder saber mais. Primeiro, o Sol apaga e acende em uma invisível Lua durante um sacudir eletromagnético. 2, existe uma dança de outros objetos no céu, e um deles passa em frente ao Sol às vezes. O terceiro, a Lua passa o Sol. Nós vivemos numa realidade interdimensional. E existe uma grande possibilidade das luminárias não serem físicas. Esta imagem que você vê, ela pertence a uma universidade do Cazaquistão. Para mim, isso é fraude. Continua.